Fala pessoal, bem-vindo a mais um podcast aqui no canal do professor Everton Kisner. Então hoje, galera, nós vamos falar sobre geopolítica. Esse podcast, então, pessoal, vai ser voltado a todos os assuntos de geopolítica que estão hoje em alta na sociedade. Vindo aqui no nosso humilde recinto, estão os dois professores de História, José Roberto Schmidt, Adrian Subetio. Eu vou apresentar eles então e vou me apresentar também para quem está chegando novo no canal, para nós começarmos a falar sobre geopolítica no mundo. Afinal, né, pessoal, a geopolítica vem do berço da história, vamos lembrar sempre disso. Vou começar pelo Adrian então. Adrian Subetio, professor, historiador, especialista em política brasileira e pós em ciência política, isso aí mesmo? Exato. José Roberto, então, José Roberto Schmidt, professor, historiador, especialista em história da Rússia e pós em docência no ensino superior. Isso aí mesmo? Isso mesmo. E eu, professor, historiador militar, mestre em ciência política e especialista em geopolítica. Bom, vou começar contigo, Adrian. Bom, visto que nós estamos então nesse tabuleiro de xadrez mundial, onde nós temos crises prestes a acontecer e já acontecendo. Rússia é um exemplo disso. E prestes a acontecer, acredito eu, não sei se a tua ideia é isso, é a questão de Taiwan. Tá? Nós podemos colocar o Oriente Médio, mas o Oriente Médio foi pacificado, pacificado entre aspas recentemente. Quero saber a tua palavra sobre isso, Adrian. A gente vive numa disputa, né, muito grande ali, né, tanto comercial quanto política, né, acerca dos Estados Unidos. Ali a gente pega a China ali no outro polo, né, e essa disputa ela tende, né, a ditar os rumos da humanidade, né, não só no tabuleiro político, né, tende no mundo tecnológico também. Então essa disputa ela envolve muito Taiwan. Taiwan ali é um berço hoje ali dos chips, né? O maior fabricante mundial de chips, né? Chips semicondutores, ali tudo. Esses chips eles são essenciais para qualquer produção tecnológica, né? Nos dias de hoje. Então eu acredito que se a gente tiver alguma disputa um pouco mais exacerbada, né? Dentro do campo político, comercial, do campo econômico, vai ser através de Taiwan, né? Porque Taiwan ali ela vai ter o que o mundo precisa para essa produção tecnológica. Na verdade ele tem, né? Tem, né? Ele já tem. Então, eles tendo isso, esses países eles vão, principalmente, né, esses países vão sair, né, em batalha, saindo, né, no campo político, econômico, né? Sim. Taiwan. E tu, José? Eu acredito que se existe uma possibilidade de um avanço de uma terceira guerra mundial, a priori eu acredito que não vai acontecer. Sim, a priori eu acredito que não. Acredito que não irá acontecer. Mas que bom, nós temos uma pessoa otimista. Sou otimista nesse ponto. Sou otimista nesse ponto por causa do poder de destruição que as grandes potências têm. Eu acho que esses poderes de destruição, vide a Rússia hoje com o poder de destruir o mundo várias vezes, devido à potência. Que outrora já foi muito maior, né? Exatamente. Os Estados Unidos também com o mesmo poder de destruição. Praticamente igual. E semelhante. Então eu acredito que esse poder ele acaba sendo arrefecendo a possibilidade de uma guerra, tá? Uma guerra mundial. Mas esses focos de guerra eles vão continuar existindo porque hoje nós temos uma disputa no tabuleiro geopolítico. Nós temos um país que é os Estados Unidos, que ele cresceu muito pós Primeira e Segunda Guerra Mundial, se tornando um grande império do mundo, né? Um império mundial. E hoje nós temos outros países disputando a liderança nesse tabuleiro, vide a China com a ascensão, né? Que vem nós crescendo. Nós estamos se encaminhando para a armadilha de Tucídides, né? Nós estamos se encaminhando para isso. Eu tenho alguns receios em relação à armadilha de Tucídides, porque eu enxergo a China de um outro ponto, mas eu vou tocar nesse conceito depois, mais tarde. Se quiser tocar agora também. É que eu acredito que o que acontece, tá? Hoje o pensamento aqui é totalmente livre para expor aí. A gente vive no mundo ocidental, etnocêntrico, com uma formação ideológica constituída, né? Então existe uma teoria, eu gosto muito de um autor chamado Edward Said, que ele nomeou um conceito chamado orientalismo.
O que é o orientalismo em vias de fato? É uma visão etnocêntrica, ocidentalista, que enxerga o Oriente como um inimigo. Entendi. E que a partir daí criou aquela visão do Oriente, que o Oriente é corrupto, que o Oriente ele é antidemocrático, brutal e tudo que tem de ruim. E gerou esse maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? É o bonzinho e o malzinho. Bonzinho e malzinho. O Ocidente é bonzinho, é o herói, e o Oriente é o malzinho. E essa visão nos contaminou muito. Então, quando a gente vai enxergar uma teoria, a gente enxerga a partir das lentes desse conceito. E esse conceito influencia muito a nossa visão de mundo. Então, mas, voltando à possibilidade de uma guerra, eu acredito que poderia acontecer em função da Rússia e da Ucrânia. Por que eu acredito nisso? Porque cada vez mais, por incrível que pareça, eu vejo a Europa contrária à Rússia, os Estados Unidos com Donald Trump cada vez saindo mais desse jogo, né? Isso eu concordo contigo. O Donald Trump tem mostrado nas últimas negociações... Uma visão isolacionista, né? E ele na última negociação que ele fez com o Putin, com Vladimir Putin, eu achei ele muito ponderado à medida em que ele aceitou a nova Rússia. E ele colocou isso como uma possibilidade para os Zelensky. Os territórios conquistados da Rússia são conquistados da Rússia. Sim. E assim ficarão sendo conquistados da Rússia. Aí nós temos, por outro lado, uma Europa que não aceita essa visão, que cada vez fomenta mais a possibilidade de uma guerra. Nós tivemos agora uma última declaração do Putin, que o Putin dizendo que ele não quer uma guerra, mas que se ele tiver que fazer uma guerra com a Europa, ele vai. Ele não tem, ele diz que o povo russo é extremamente unido e que eles têm toda a possibilidade de enfrentar uma guerra. Então eu acredito que esse foco hoje seria um foco de possibilidade de uma terceira guerra mundial. Na Europa, então. Na Europa, começando na... Tu acha na Europa, então? O leste europeu, ele o leste europeu sempre foi, né? O leste europeu parece o Oriente Médio da Europa, né? E a OTAN cada vez cercando mais ali o território em volta da Rússia, exatamente, né? E pagando para ver. Exatamente. Eu tenho duas visões sobre isso, mas eu vou deixar o Zé terminar o pensamento dele, eu começo o meu. Então, assim, eu vejo que Taiwan, eu sempre enxerguei, eu acho que Taiwan é um ponto fulcral, né? É um ponto fulcral, é um ponto de extrema importância de ser analisado. Porém, o que aconteceu nos últimos, nessas últimas semanas aí pra cá, que teve uma declaração da primeira-ministra do Japão, né? Que ela tomou um cala-boca. Tomou um cala-boca do Donald Trump, né? Do Donald Trump. Então eu acho que... Eu quero vender soja pra China, fica quieto e não estraga minha negociação. Exatamente, e eu acho que aí revelou, pelo menos eu pude enxergar, como, de certa maneira, ainda um distanciamento entre a possibilidade de uma guerra em Taiwan. Porque a partir do momento que o Donald Trump, que seria o pivô, talvez, o principal elemento de possibilidade de surgir uma guerra lá no Oriente, ele recua, né, por interesses estratégicos e econômicos, obviamente, como tudo, né? Como tudo. A gente aqui tem que falar em realpolitik, né? A gente tem que sair só dos campos ideológicos e falar em realpolitik. Tem que ser tudo. Né? É material, né? É material, né? É econômico. Aliás, tem uma frase de um economista, cujo nome não me recordo agora, que eu acho muito legal, que ele diz assim, é economia, estúpido. Porque no final das contas, tudo acaba sendo economia. Tudo? Entendeu? Tu resolve os problemas econômicos. Qualquer movimento geopolítico está dentro da nova geopolítica, quer dizer, da geoeconomia. Né? Que nós estamos com um novo linguajar agora, né? Mais um nome, que é a geoeconomia. A geoeconomia, cara, é isso aí. Japão, cala a boca, tá? Fica quieto, que eu quero vender pra China. Ela é a minha rival, mas eu continuo. A China é a principal, segunda maior agente econômico dos Estados Unidos, né? Só perde para a União Europeia, né? Ele negocia mais. A União Europeia, a principal, segunda é a China. Então a China é fundamental para a economia americana. E o Trump, assim como os Estados Unidos é fundamental. E o Trump, ele precisa, porque ele também precisa de capital político dentro dos Estados Unidos. Claro. Então, se a economia americana arrefece, ele perde o capital político. Já está dando sinais. E que já está dando sinais, exato. Então ele precisa disso. E depois a gente pode falar um pouco do tarifaço, que eu acho que também envolve de forma interessante toda essa jogada geopolítica aí. Claro que sim. Porque o Trump ele tem um projeto, eu acho que o projeto dele
não vai lograr. Eu acho que o projeto dele não vai lograr. Mas não vai lograr se ele não conseguir se perpetuar no poder. Se ele conseguir se perpetuar no poder, não vai, porque a democracia americana é o último mandato dele, né? E não pode, né? É dois mandatos no máximo, né? Sim. Tanto seguidos Quanto como intermitente. Então ele é o máximo que ele vai chegar. E outra coisa, a idade também não vai deixar. Mas né? ele vai tentar. Ele não vai, não, mas ele não pode. Mas ele quer mudar a Constituição americana não permite. Mas será que ele não consegue fazer essa alteração? Não. A Constituição americana, convenhamos, né? A democracia americana, na minha visão, é a mais bem consolidada do mundo. Porque eles são uma democracia desde a existência deles. Né? É o país que sempre foi democracia. Né? De todo mundo. Não existe outro que tem mais democracia do que eles. Porque eles já têm uma democracia desde lá de 1785, né? Sim, eles se formaram um país em cima disso, né? Diferente de qualquer outro país do mundo. Brasil, Rússia muito menos, então a democracia da Rússia foi nos anos 90 com Boris Yeltsin. É que hoje tem um conceito que eu acho bem interessante ser estudado, que é o conceito de democracia iliberal. Sim. E alguns estudiosos estão já nomeando Rússia, China como democracia liberal. Por que uma democracia liberal? Porque o que acontece na China, por exemplo? Democracia relativa. Mas o que acontece na China? A China, ela não consegue alterar as altas esferas do Partido Comunista, certo? Essas são instantes, fato. Sim. Mas na base, os prefeitos... que seriam... Já existe já Não! Muito mais que nós. Muito mais. Porque... Na base o pau come na China. Eu fiquei sabendo esses dias. Na base o pau come. Uma reportagem sobre isso, que estava tendo uma reação na base ali. Na base eles... E é uma questão meio que, tipo assim, oligárquica entre a base ali chinesa. Não, popular. Não, popular, mas assim, existem nomes já, que nem prefeitos antigos que concorrem com outros prefeitos novos. Assim como acontece aqui no nosso rincão, digamos assim, lá acontece, mas muito mais democrático, né? Muito mais democrático, por quê? Porque nosso deputado, ele vai para Brasília, o deputado federal, ele fica lá, né? Ele fica. Ele perpetua. O da base, se ele não resolver os problemas da base, ele tem que sair. A China, na minha visão, isso é maravilhoso. A China vive, na minha visão, a China hoje, e é por isso que a China deu certo. É por isso que a China deu certo. E eu estava fazendo essa análise nos últimos tempos, a China deu certo e está dando certo. E por isso que ela está rivalizando com os Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos está chegando em 2025, 30 trilhões de dólares. É um número... É uma brincadeira, né? E a China 21 trilhões, né, de dólares. Então, tipo assim, estão... Ali, claro, tem 9 trilhões de diferença. Né? Tem duas economias da Alemanha de diferença, mas... 21 trilhões também é muita força. Enquanto o dólar for moeda lastro mundial... Vai continuar, né? Muito difícil. Mas será que com a nova rota da seda já não chega? Mas a China... com certeza, porque eles estão... O Banco do BRICS já tem um pacote de 6 moedas. E eles já estão trabalhando com essas moedas. Hoje eu estava vendo essa notícia. Mesmo o Brasil não aderindo formalmente ao programa, né, o projeto de nova rota da seda, vai passar um trem que vai sair, se eu não me engano, de Ilhéus e vai ligar até Peru. Sim. Assim, vai passar então Mato Grosso, é um projeto Goiás. E, na verdade, esse projeto é super antigo que provavelmente com fundos e fomentado pela China vai entrar. Exato. Vai entrar. E que bom, né? Isso. Imagina a ligação econômica que isso vai trazer. Vai trazer o Brasil pro Pacífico. Porque o Brasil ele tá isolado. Ele só tem o Atlântico. E vai ter o Pacífico também. Por isso para conseguir enviar mercadoria direto para o principal mercado do Brasil, que é o Oriente, né? A China. Eu vejo o Brasil um pouco como acuado até no meio desse tabuleiro. O Brasil sempre vai estar acuado. É difícil. Porque nós temos a China se erguendo como uma grande potência. Nós estamos entrando, eu acredito que a possibilidade de um mundo multipolar, onde nós teremos vários blocos comandando o mundo. Né? Mas os Estados Unidos... Eu quero entrar depois mais a fundo sobre essa questão do multipolar. Concordo com essa multipolaridade, mas também vejo que existe uma vertente bipolar no mundo hoje. Existem duas vertentes que podem acontecer. Sim. Eu ainda acredito, que nós estamos assim, chegando ao final do mundo onde nós temos apenas uma liderança mundial, que é os Estados Unidos. Isso está nos aparelhos, isso está terminando.
Estados Unidos está deixando de ser essa superpotência dominante. Como vários impérios como durante a história. isso é natural. natural. Mas ainda é, e eu vou citar aqui um professor que eu admiro muito, que é o Feliciano de Sá, não sei se vocês conhecem, cara super inteligente, e eu concordo plenamente quando os Estados Unidos está chegando no final relativo da sua predominância mundial. Relativo, por quê? Nós temos que lembrar que os Estados Unidos passou os anos 1900, né, do século XX, lutando praticamente metade dele contra uma União Soviética, uma superpotência mundial. Ele conseguiu passar por isso. A União Soviética se implodiu e ele ficou. Nos anos 80, os Estados Unidos, todo mundo achou que os Estados Unidos ia perder para o Japão, porque o Japão se tornou uma superpotência econômica, ali competindo pau a pau, como hoje a China compete pau a pau com os Estados Unidos. O que aconteceu com a economia japonesa? Parou. O Japão estagnou. Os Estados Unidos continuou crescendo. O Japão tem algumas particularidades, porque então, é uma ilha, né? É um país insular, né? Ele tem, não tem muita produtividade. Mas a Rússia não era. A Rússia não era. O problema da Rússia ali foram outros, que a gente pode ser que a gente entre depois, mas os Estados Unidos, então, assim, eu acho que a decadência americana como uma unipolaridade mundial, eu acho que está chegando no final. Mas é um final relativo. Nós não sabemos se realmente ele vai perder esse primeiro do ranking. Tá me entendendo? Vocês conseguiram pegar? Porque ele já passou por outros momentos do mundo. Outros momentos da história que ele conseguiu passar. Acredito que dessa vez não seja esse momento. Porque eu acho ainda que a China vem com muita força. Eu acho que a China tem ajuda muito forte da Rússia também. Essas duas estão formando uma aliança muito potente, principalmente econômica chinesa e militar da Rússia. Entretanto, na minha visão de mundo, eu acho que a China já está passando a Rússia militarmente falando, em questão não de nuclear, tá? Não nuclear. Tecnologicamente. Mas o exército chinês hoje, a marinha chinesa hoje, a força aérea chinesa hoje, para mim, já são mais potentes que as forças russas. É que a Rússia e a China, elas têm uma parceria chamada Parceria Sem Limites. Sim. E é isso que se torna muito forte, né? Exatamente. Isso que se torna muito forte. Mas eu acho que o que está em xeque também, agora entrando mais na questão, né, que a gente está falando, ideológica, né? Eu acho que o que vai provavelmente vir a implodir o Ocidente é a questão dessa disputa entre democracia e ditadura. E por que eu coloco isso? Porque assim, um governo, para ele ter uma grande possibilidade de desenvolvimento, ele precisa de um planejamento a médio e a longo prazo. E é o que não está acontecendo no Ocidente. O que a China consegue fazer e o que a Rússia consegue fazer, o Ocidente não consegue. O Ocidente não consegue fazer. Na verdade, eu vou concordar discordando. O Ocidente não consegue fazer atualmente, porque ele conseguia. Porque os países de primeiro mundo, Estados Unidos e todos os países da União Europeia, eles tinham um plano de Estado a longo prazo. Os Estados Unidos sempre teve um plano de Estado, sempre teve a doutrina Monroe, independente de ser democratas ou republicanos, nós precisamos manter a predominância mundial, a economia mundial, o nosso quintal aqui é a América do Sul e Europa e ponto. Aquela coisa do Coca-Cola e Pepsi-Cola, democratas e republicanos. Mas não importa, antes, tu pode ver, muda a roupagem, mas é a mesma coisa. Agora não. Agora tu vê, sai um Biden com uma política externa complicada, frágil, frouxa, né? Uma política interna deficitária também, porque os Estados Unidos praticamente não cresceu, e entra o Donald Trump com uma ideia totalmente diferente de mundo, uma ideia mercantilista que remete ao século XVII. Ele tá vendo a balança comercial. Acho que o neocolonialismo, uma espécie de neocolonialismo. Eu diria mercantilismo na sua essência. Eu diria mercantilismo na sua essência. Aonde ele quer saber se tu vende mais pra ele ou ele compra mais de ti. Tá, mas aí, peraí, eu posso entrar nesse ponto que eu acho só interessante. Deixa eu terminar. Ele tira a visão do Donald Trump, que é diferente de qualquer visão de presidente americano, é que ele não acha a Europa, ele não vê a Europa como uma parceira, como uma aliada. Ele vê a Europa como uma competidora. Subalterna e competidora comercial. Cara, isso
Pro Ocidente é muito perigoso, porque o Oriente, tu vê o Oriente quase que unido. Tanto que ele fala em O anexações. Oriente, eu digo ali, né? Sim. Coreia do Norte, China, Rússia, Sim, uma coesão, Sim. porque todos eles são revisionistas. Mas no Ocidente tu vê uma divisão com o Donald Trump. E querendo ou não, ele é o líder do Ocidente. Quando ele chegar Sim. pro Mark Carney lá, né, do Canadá, e dizer assim, não, te entrega aí, a gente vai A anexar. gente vai. Pois exato. é, Vocês ó. dependem da gente economicamente. Cara, isso é um perigo, tu vê os teus aliados como inimigos. Mas eu acho que ali a questão toda é que assim, eu acho que os Estados Unidos, o Donald Trump, ele tá dando um passo atrás. Por que ele tá dando um passo atrás? Concordo plenamente. Ele tá dando um passo atrás porque ele viu que Pra algumas Rússia tá estratégias... sendo ótimo. Sim, ele viu que alguma... Na verdade, eu acho que o Donald Trump, ele gostaria de ser um Vladimir Putin, né? É que o Eu Donald acho que Trump é assim, ó, ele cara, gostaria. Ele tem uma admiração pelo o Vladimir Donald Putin. Trump, pra mim, é um estadista moderno americano. Com um traje americano. Ele é um estadista com traje americano. Eu Ele é o Super Sun ali. É, tipo assim, ele bota os americanos em cima de tudo. Ele gosta desses chefões. Claro, Tipo assim, Xi claro, Jinping, claro, Putin. claro, ele gosta claro. dessas personalidades Ele adoraria um estatistas, novo assim. tratado de alta. Ele queria fazer um ele podcast. Adora um novo tratado de alta, Não, mas seria o ideal pra Tratado ele. de alta, eles vão fazer. E é isso que eu ia entrar antes. Ele vai, eu tenho certeza, cara. E isso já está acontecendo. Esse novo tratado de paz entre Rússia, a pobre da Ucrânia, não está participando, porque quem escreveu o tratado foi os russos, quem está chancelando é os americanos, mas ele está dizendo assim, ó, cada um fica no seu condomínio. O meu condomínio é esse, Europa Ocidental e América, Rússia fica com a tua zona de influência aí, tá? Europa Oriental ali, e aonde tu achar melhor, a parte do Extremo Oriente, Ásia Menor, Cáucaso. China, tu fica com o Mar do Sul da China aí. Sim, E ainda de brinde leva os recursos naturais. É uma divisão. Mas não vai dizer, não, tá se tornando um condomínio, mas, né, cara? Mas assim, só pra gente pontuar, assim, que eu acho que a estratégia do Trump, que eu acho que é interessante a gente tratar disso, assim, até a década de 80, né, passando Primeira, Segunda Guerra Mundial, depois Guerra Fria e final da Guerra Fria, o que aconteceu? Os Estados Unidos é um país que se desenvolveu muito economicamente, inegavelmente, né? 50% do PIB mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, então ele era um país gigantesco. muita coisa. Né? E dentro dos Estados Unidos começaram a surgir uma série de blocos de capitais, blocos econômicos, desenvolvendo grandes indústrias. Sim. Tá? Inclusive é interessante isso, só para dar uma pontuada, eu estou tentando me lembrar o nome do livro, tá? Mas a gente teve um processo ali de desenvolvimento dos Rockefeller, né? Sim, sim. Por causa do petróleo, Sim, né? sim. O petróleo. Só que não era só o petróleo, né? Se tornou um monopólio dentro dos Estados Unidos. Inclusive tem um livro que eu li que é muito interessante, que o neto do Rockefeller conversando, um diálogo do neto conversando com a avó. E o neto dizia que um dia ele queria ser presidente dos Estados Unidos. E sabe o que a avó Rockefeller respondeu para ele? Mas isso é um trabalho para nossos funcionários. Então para ver o limite do poder que eles tinham. O que acontece? Esses grandes blocos, eles começaram de que forma a dominar outros países? Esses grandes empresários, eles pegavam as suas matrizes econômicas, né, produtivas, iam para outros países com mão de obra barata, com o interesse de baratear a sua produtividade, aumentar a sua lucratividade e vender suas mercadorias. E isso aconteceu muito até a década de 80. E quando eles foram para a China, eles chegaram lá na China com o mesmo objetivo. O Deng Xiaoping. Com Deng Xiaoping, a China é um país com mais de 1 bilhão 470 milhões de habitantes. Na época, o país mais habitado do mundo, o maior país do mundo. Perdi agora, 2023. Para a Índia. 22, Exato. E aí o que acontece? Ele chegou lá e disse, vou colocar minhas matrizes produtivas aqui. Só que ele entrou na casa do malandro achando que era otário. Porque isso aconteceu em vários outros países. O que acontecia? Ele chegava no país, que nem por exemplo aqui. Nós tínhamos o nosso modelo de carro. Sim. Né? O Gordini. Da Gurgel. Da Gurgel. Quando a Ford e a GM entraram aqui, o dólar uma moeda mais forte. Isenção de imposto que o Estado dava. Uma indústria Uma indústria muito mais tecnológica mais tecnológica. desenvolvida. O que aconteceu? Matou o mercado interno. E aí nós tivemos um processo de desindustrialização. É por isso que o Brasil é um país que não conseguiu se industrializar. O que aconteceu na China? Ele fez isso em vários países. Isso aconteceu, tu tá falando no rumo automobilístico, né? Fora o ramo militar, que a Ingesa, por exemplo, foi pro saco, né? Destruiu. Na informática. E ele, só para né? concluir o meu pensamento, ele fez isso, ele chegou na China da mesma maneira. Porque ele queria o mercado. Só que o que a China fez? A China fez o seguinte, tu quer entrar aqui, eu deixo. Tu quer ter o meu mercado, eu te dou o meu mercado.
mas eu quero transferência tecnológica. E aí o que ele fez? Começou a imitar e depois a melhorar e a revender os produtos. Que é um movimento que a Coreia do Sul fez também. Né? Sim, mas General exatamente, o General quarto fez Motors. isso. E aí o que vai acontecer? Começou a ter o desequilíbrio da balança econômica. Porque daí a China começou a vender para os Estados Unidos. Isso às vezes começou a se desindustrializar. Se né? desindustrializar, As indústrias passam para para viver mais mão na de Ásia, obra mais barata. mão Né? de obra mais barata, que já não é mais, né? E não é só mão de obra barata, porque a China ela tem muito desenvolvimento de conhecimento. Então, cargos de alto desenvolvimento tecnológico, porque precisa de desenvolvimento de mentes, a China também tinha para oferecer para os Estados Unidos. Então, a China é um mercado interessantíssimo para esses grandes Estava vendo uma empresários. estatística, Mas aí, só para concluir. 30 mil engenheiros formados por ano na China. Sim. Os Estados Unidos estão chegando a 1.500. Caiu muito. Aí, o que vai acontecer? O que o Trump quer fazer? Como a balança comercial ficou desfavorecida em relação à China, ele colocou o tarifaço para que esses grandes empresários que estão lá peguem suas matrizes produtivas e voltem para que o mercado interno aqueça novamente. Se reindustrialize. Por que esse projeto dele não vai dar certo? Justamente por causa da efemeridade dele no cargo. Porque o que esses caras olham? Para mim pegar uma matriz de produtividade da China e levar para os Estados Unidos... Bilhões e tempo. Quando eu chegar lá, quem me garante que o próximo presidente dos Estados Unidos vai ter a mesma política econômica? Eu vou ir mais a fundo, então, José. Eu vou mais a fundo, José. A sociedade americana não está preparada para isso. A sociedade americana hoje ela está embasada economicamente no serviço terciário, prestação de serviço financeiro, não na indústria. A indústria americana ela segue forte, mas muito menor do que a outrora foi e muito menor do que a China é. É mais serviços, né? Só que eles estão focados em serviços. O que é a Amazon? É a Amazon, a Netflix e... Não sei, a Netflix é norte-americana, acredito eu, né? A Netflix, sim. Então eles estão focados nesse tipo de serviço. Silicon Valley, né? Não na indústria, não no chão de fábrica. Não. Eles querem paletó, trabalhar em Wall Street. Chão de fábrica deixa para os chineses. Financiarização do capitalismo. Isso, que é esse processo que acontece é o capitalismo financeiro que os Estados Unidos está baseado hoje. E Como é que tu vai tirar toda essa indústria, que hoje está 90% na China, e tu vai transferir de novo para uma sociedade? Não estou falando nem essa questão de democracia, porque sai um, entra outro com uma outra ideia de governo. Nós estamos acabando de falar que o ideal o norte de ideal de Estado americano não consegue mais seguir. Sim. Mas eu estou falando de uma sociedade que não está preparada a sair de um escritório ou querer que o filho vá para o escritório. Não. O filho, não. Agora tu vai para o chão de fábrica lá ser peão de fábrica. Ou nem peão, ele poderia ser um superintendente. Não importa, mas com certeza alguém vai botar a mão na massa. Alguém bota a mão na massa, e é a maioria. É a maioria. Sim. A maioria põe a mão na massa. É o proletário. O proletariado na China hoje é gigantesco. Tu acha que a sociedade americana está pronta para virar proletária de novo, do jeito que é a chinesa? Não. É aquela ideia assim, não. Me ajuda a comer a carne de segunda agora para a gente voltar a comer caviar. Claro que se tu pensar na ideia do Donald Trump, o que ele está pensando? Ele está pensando a longo prazo. Sim. Porque ele quer reindustrializar os Estados Unidos por várias questões geopolíticas também, não só econômicas. Um país super industrializado, por exemplo, a China ela consegue, se ela entra numa guerra de grande escala, uma terceira guerra mundial, ela tem como produzir aquilo. Claro, ela precisa de commodities, petróleo, gás natural, enfim. Mas a indústria ela tem a força de fazer aquilo se transformar em material para reabastecer a questão bélica, a questão da sociedade, ela tem. Os Estados Unidos já não tem mais tanto. Só para a gente falar até para o pessoal que está assistindo. A questão da financiarização do capitalismo, que é um processo que a gente vive hoje, principalmente no Ocidente, o que acontece? Ele é improdutivo. E o que eu quero dizer com improdutivo? O dinheiro ele traz uma sensação para nós que o dinheiro ele é o princípio e o fim de algo, mas ele não é. O dinheiro não é o princípio e o fim de algo. O dinheiro ele só existe porque existe produtividade. Né? Sim, produtividade. O que eu quero dizer? Se eu entrar contigo num cofre, a gente ficar preso num cofre, eu tiver um copo d'água e uma mala de dinheiro, a mala de dinheiro não vale nada. O que vale é o copo d'água. Porque com dinheiro tu não come, tu não bebe, tu não veste, ele não serve de nada.
Né? E o que acontece hoje com o Ocidente, principalmente? Com esse acidente de financiarização do capitalismo, ele está acabando com a produtividade. Exato. Enquanto isso, a produtividade no Oriente está aumentando. Então, com certeza, os países com maior produtividade vão ser os países com mais possibilidade de crescimento econômico, de desenvolvimento social. Então, essa é uma questão que tem que ser corrigida. Mas aí nós estamos falando de matrizes sociais, políticas e econômicas. Exatamente. E aí o processo é mais profundo. O processo vai ter que começar de baixo para cima de novo, não de cima para baixo. O entendimento da sociedade. É o entendimento da sociedade, que é o que eu digo que os americanos não têm atualmente. Não tem. A indústria americana é forte, claro que é E o forte. sistema político não vai permitir. O Zé estava falando. É muito difícil Se conseguir ele conseguir moldar se tudo. perpetuar ali, né? Vamos falar, se perpetuar no poder e colocar esse projeto um pouco mais a médio prazo, assim, até teria algum êxito. Alguma possibilidade. Né? Mas trocando há tantos anos. E outra coisa, a gente tem que lembrar também, porque eu acho que assim, ó, como professores de história, a gente precisa historicizar, né? Com certeza. Esses processos, eles estão dentro de um desenvolvimento histórico. Sim. Então, assim, nós tivemos um enriquecimento da Europa e um enriquecimento dos Estados Unidos dentro de um contexto social, político e econômico. Olha esse contexto. Estados Unidos, Primeira e Segunda Guerra Mundial, e a Europa, principalmente após o Plano Marshall, e principalmente o colonialismo. Sim. Então, a Europa, como é que a Europa enriqueceu? A Europa não enriqueceu com produtividade, a Europa enriqueceu, como é que acontecia? Não, com colonialismo. Com produtividade não, também, com porque produtividade. o pulmão da produtividade do mundo no século XIX era Tá, a mas Europa. Os recursos vieram da onde? Não só isso. O que, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico disso. A Inglaterra. A Inglaterra, antes dos Estados Unidos, era a maior potência mundial, certo? Ela era um império. Principal indústria. O que ela fazia? Ela produzia sal. E a Índia era a colônia da Inglaterra. O que ela proibia Sal. a Índia fazer? Produzir sal. Produzir e comprar sal de outro. De outro. Pacto Então, colonial, o que ela impedia? Pacto colonial. Se a Índia se industrializar, ela se torna concorrente. Eu não quero concorrente. Então, o processo de industrialização da Europa, ele acontece concomitantemente com o impedimento de desenvolvimento de produtividade Em outros lugares. em outros lugares. E o que acontece com o Oriente? O Oriente enxergou isso. O Oriente enxergou isso. A China enxergou isso. Claro. Porque a China é um estado com 5 mil anos. Né? A gente tem que Sim. recordar que a China é um estado com 5 mil anos. Né? Então ela enxergou isso. E é por isso que eles não estão conseguindo mais fazer. O neocolonialismo ele chegou no fim, ele enriqueceu os países da Europa, e hoje os países da Europa, que viviam grande parte escoando suas mercadorias para o Oriente e para os países que eram colonizados, não conseguem mais fazer isso. E agora o que acontece? A Europa se encontra com uma indústria defasada, de ponta tecnologicamente, porque a indústria europeia é tecnologicamente de ponta. Assim, ó. Alemanha, França, Inglaterra, Itália, a gente vê os principais focos tecnológicos ali, eles são, tipo assim, high metal, por exemplo. Cara, inacreditável, né? O que os alemães conseguem fazer é algo, o tanque deles, o Tiger II agora, o último que saiu. Mas também eles estão com problemas de produção. O problema é a produção, eles não conseguem produzir em grande escala. E aí eu vou entrar no novo problema. Vai piorar, e a Alemanha está sentindo muito isso, que eu não consigo entender a decisão deles, porque o que acontece? Eles compraram, claro, essa narrativa que eu acredito ser ideológica, né, contra a Rússia. E o que acontece ali? Quem vendia gás para a Alemanha, quem era a Rússia. Quem aquecia os lares alemães. Tem uma parte da Alemanha, tem uma boa parte da Alemanha que eles estão a carvão. Estão a carvão para não comprar áreas mais retiradas. Então e comprando nos Estados Unidos muito mais caro. Exatamente. Então, na verdade, esse é o processo, entendeu? Eles mesmos estão acabando com a própria indústria. Enquanto isso, o que agora a Rússia está fazendo? Vai vender para a Índia, vai vender para a China, que é um mercado gigantesco. Sim. Vai vender para outros países. Sim. Então... É uma carta de duas mãos, né, Zé? Tu tem que concordar comigo que é muito bom para a Rússia, entretanto, na minha visão, eu acho que para a Rússia, tu depositar todos os teus ovos num lugar só é muito ruim. E o principal comprador hoje dos commodities russos é a China. É a China. Para isso, a Rússia vira uma refém da China. Ah, sim, economicamente
Mas fica ela muito já está difícil. negociando com a Índia também. Não, né? tudo bem, é mais um país. Mas era muito melhor vender para toda a Europa do que vender para 2 países. Óbvio. Não só economicamente. Mas ela não parou de vender para a Europa, né? Não, ela vende, mas Ela uma vende. escala muito menor, muito. Agora o Viktor Orbán, né, da Hungria, foi lá negociar para venda. Mas é a Hungria, Sim. não é a Ainda se mantém Alemanha. as sanções, né? Hã? Ainda se mantém as Contra a sanções. Rússia? Sim. Talvez, eu acho que ele só perde, se é que ele perde, aqui para Cuba. Uhum. Porque é o país mais sancionado. Mais que a Coreia do Norte. É a Rússia. Mais que a Coreia do Norte. Mais que a Coreia do Norte. E o que eu vejo hoje, focando na Europa? A Europa, ela tá assustada. Tá. Ela se colocou, ela olhou agora, a visão dos europeus hoje, ela se coloca assim, ela olha, meu Deus, mudou o governo americano, acabou aquela parceria que nós tínhamos. Nós temos uma parceria muito rasa e relativa, porque ninguém sabe, o Donald Trump fala uma coisa hoje, amanhã ele fala outra coisa. Ele é um negociador, né? Ele é um negociador, ele é mercantilista. Ele tem uma visão de mundo corporativo, que não é o certo. Na minha visão, o corporativismo faz parte das relações internacionais, mas as relações internacionais é muito mais do que o corporativismo. E eu vejo a Europa hoje assim, meu Deus, nós precisamos aumentar de qualquer forma a nossa produção, porque nós temos o gigante russo aqui do lado. Tudo bem, afundado nas trincheiras lá no leste ucraniano, e isso mostra várias deficiências das Forças Armadas russas. Várias deficiências. Que nem os russos sabiam que tinham, porque é um gigante que está afundado dentro da Ucrânia lá. Na verdade, os russos não estão lutando contra a Ucrânia, né? Eles estão lutando contra a Europa. Mas é só os E ucranianos contra os lutando Estados contra Unidos. eles. Se pegar a quantidade de dinheiro... Não, vocês sabem que é até interessante isso. Se vocês quiserem, até falo pro pessoal que está assistindo. Procure na internet. Está sendo recrutado para lutar na Ucrânia. Eles estão pagando $3 mil. De vários países, eles estão De recrutando de fora para ir São lutar. as legiões Só que, internacionais. claro, né, vai virar bucha de canhão, né? Mas assim como os coreanos do norte estão virando na Claro, Rússia. claro. 30 mil coreanos. Estima-se que 30 mil coreanos do norte estão lutando lá na Rússia. E eu acredito sinceramente, o Ocidente ficou. E aí eu critico muito as mídias do Ocidente, eu não entrando tanto no fator ideológico, mas eu critico muito, porque eles ficaram batendo, a Rússia tá perdendo, a Rússia tá perdendo, a Rússia tá perdendo, vamos entregar a nova. Vamos aceitar a nova Rússia. Quer dizer, a Rússia tá perdendo tanto que ganhou os territórios. Então, assim, não tá perdendo, né? Não tem como a Rússia não está perder pra perdendo, Ucrânia. não está ganhando, só que entretanto, entre o Ocidente cansar, fadigar com essa guerra, e a Rússia fadigar com essa guerra, a questão da divergência política dos países europeus junto com os Estados Unidos é muito mais fácil fadigar do que a persistência Sabe russa. por que a Rússia A Rússia consegue segurar mais. Não. Entendeu? E assim, pra ela consegue segurar eu não mais. preciso lembrar que nós tivemos 2 grandes heróis que perderam a guerra na Rússia, né? Sim. Aqui... Heróis não, né? Não, heróis não, mas Mas, grandes assim, figurões da história. Figuras da história. Então, assim, Então, o que vai acontecer? Assim, se a gente começar a enxergar isso, esse tabuleiro. Primeiro, a gente tem que entender o contexto, porque existe uma região ali da Ucrânia, são povos irmãos, tá? Mas eu não vou lá na Rússia de Kiev, porque daí nós vamos lá atrás. Fazer outro podcast, na verdade, a gente vai fazer o 2, né? Da União A gente Soviética. vai fazer o 2. Parte 2. Mas, Se assim, quiser participar, tá convidado, viu, Adri? Mas o que acontece ali no Donbas? O Donbas, ele fica no leste da Ucrânia. E o que aconteceu, eu acho que é importante para a gente poder entender um pouquinho a questão da guerra da Ucrânia. O Donbas, desde o século XIX, por causa que é uma região que tem muita produção de minério. Sim, é uma região com muita produtividade, muito rica. E aí no século XIX, nós tivemos muitas migrações da Rússia, diretamente da Rússia, para aquela região do Donbas. Então aquela região, ela acabou se tornando uma região russa, com idioma russo, com cultura russa. O que aconteceu? A partir da mudança de governo que aconteceu na Rússia, que nós tínhamos um presidente que era favorável à Rússia, e aí entrou o Zelensky, que é um presidente favorável ao Ocidente, se cerrou deixa de ser um parceiro estratégico, um protetorado, né? Fala sério, um protetorado russo e se torna um inimigo, né? Um rival. Né? Exato. E aí o que vai acontecer nessa região especificamente? Foi feito o chamado Tratado de Minsk. Os tratados de Minsk, inclusive esses dias eu assisti e vi
o quanto Zelensky foi debochado no Tratado de Minsk. Porque quando eles assinaram o Tratado de Minsk, aquilo ali era uma coisa realmente para ser levada a séria. E o Putin estava sentado aqui e o Zelensky estava sentado duas ou três cadeiras do lado do Putin. E o Zelensky assinou dando risada. Ele debochava daquele tratado. Porque o que dizia no tratado? Bom, vocês vão ter a independência de vocês, o Zelensky vai assumir, mas algumas condições. Dentre essas condições, que o povo russo do Donbas não seja mais perseguido. Que ele não seja perseguido. Porque até então o que acontecia? O Zelensky quis implantar um projeto de nacionalização da Ucrânia e um dos fatores desse projeto era proibir o idioma russo. Quem está na Ucrânia não fala mais russo. E a região do leste, que é o Donbas, não aceitou isso. Porque eles falavam russo, eles liam russo. Cultural. Era cultural. Cultural, fazia parte da cultura deles. E no Tratado de Minsk estaria escrito de que ele teria que permitir. Quando foi assinado, depois de assinado o Tratado de Minsk, o Zelensky não respeitou o Tratado de Minsk. Continuou havendo perseguição a essas populações russas. Sim. Vídeo Maidan, né? Sim, onde homens foram atirados do prédio porque eram pró-russo. Porque elogiavam o Putin, porque foram incendiados e atirados do prédio, né? Foi conhecido como Maidan. Aí o que acontece? Começou a surgir milícias no Donbás. Separatistas, essas milícias foram até os governos, até os poderes instituídos do Donbas, que fugiram, ficaram com medo, porque elas começaram a pressionar esse governo. Nós não vamos aceitar o que tá acontecendo na Ucrânia, aqui nós não vamos aceitar. Como eles não conseguiram resolver, eles fugiram. E aí essas regiões separatistas receberam os exércitos russos, apoiaram o exército russo, para que essa região se incorpore à Rússia. Sim. Então o conflito todo é esse na realidade. A Ucrânia continua não aceitando que o Donbas se torne parte da nova Rússia, como é a ideia do Putin, né, que seria a nova Rússia, e eles continuam nesse conflito. Só que na verdade a Rússia ela tem o apoio tanto da população local como das milícias no Donbas, nessa região ali, que pega Lugansk, né? Donetsk, Zaporizhia, né? Isso. E aí, parte da Zaporizhia. E os russos, e aí então esse é o conflito. E agora, claro, o Trump aceitou o acordo dos russos. Qual é o acordo dos russos? Essa região é nossa. Ponto final. Mas tem... Né? Mas tem uma questão que, além da região que a Rússia está ocupando, nesse acordo está uma região, de Zaporizhia, aliás, que a Rússia não está ocupando, que a Rússia quer. E não abre mão. Aí é que está o problema. Entendeu? Para essa guerra terminar e acabar com essa guerra, na minha visão, ok, terminamos, fica com a parte que você está ocupando. Mas o Zelensky não aceita nada. Não, ele não vai aceitar. Tudo bem, dá para entender. Os caras estão matando e morrendo há 3 anos lá, em trincheiras. Tem que ter uma questão também de sentimento nacional. Está envolvido isso, tem uma nação inteira em guerra ali. Mas... digamos, num bom humor, como cientista político, eu acredito que tu pode, para terminar com a guerra, acaba. Outros ventos vão nos guiar a partir de agora. Essa parte que a Rússia está ocupando, ok. É muito difícil conseguir voltar aquilo ali. Agora, não a parte que não está ocupada. E a Rússia está pedindo essa parte que não está ocupada também. Qual é essa região? Sabe qual é essa região? Zaporizhia? Zaporizhia. Zaporizhia. Metade de Zaporizhia está na mão de ucranianos. E os russos não conseguem adentrar ali porque estão muito bem porque guardados. uma parte fica no Donbas, né? Sim, fica no Donbas. Uma parte fica no Donbas. Agora, essa parte não tá certo, entendeu? Eu não consigo ver isso como certo. Claro que em relações internacionais não existe certo ou errado, né? Não existe amizade, existe interesse. Eu acho que a Europa não tem esse medo. Eu acho que a questão na verdade, assim, eu acho que a Europa não tem. Assim, eu acho que a Europa tem. Eu vejo o Zelensky como um peão. Tá? Eu não vejo o Zelensky como um rei, nem como um bispo. Eu vejo o Zelensky como um peão. Ele é um vejo peão. ele como um intermediador. Ele era um cara que antes disso ele era um comediante. Ele não era nem um cara envolvido. Existiu uma chamada guerra híbrida dentro da Ucrânia. Tá? Inclusive o filho do Biden estava envolvido nessa guerra híbrida. Para que houvesse essa mudança de governo. Porque existe um interesse, porque a Ucrânia, para os países do Ocidente, a Ucrânia poderia enfraquecer a Rússia.
Por outro lado, a Europa, quando olha para a Rússia, ela comprou essa ideia de que a Rússia tem interesse em expandir. Ela acredita que a Rússia vai expandir. Eu nem vou entrar nessa questão, eu acredito que não é um interesse da Rússia expandir, mas a gente não sabe qual mas eu acho que não é. Eu acho que sim. Eu acho que a Rússia entrou numa posição onde ela está cercada por todos os lados, Sim. porque os países já entraram na OTAN, e uma parte do acordo, inclusive, que o Putin quer é que a Ucrânia não entre na OTAN. E eu acho, particularmente, eu entendo a posição do Putin, acho justa a posição do Putin, porque eu tenho certeza absoluta que se tivesse um país fazendo com que o México entrasse numa aliança militar que fica ao lado dos Estados Unidos e botasse um míssil lá, eu tenho certeza que os Estados Unidos entravam em guerra amanhã contra esse país. Então eu acho que também existe uma questão ali de existencial. Nenhum líder assim. Eu acho que esse plano, vou ser bem franco, eu acho que esse plano nós estamos remetendo a 1938, quando a Tchecoslováquia é dado os Sudetos para a Alemanha. Na minha visão, tá? Quando a Alemanha ela começa a sua expansão, ela exige os Sudetos da Tchecoslováquia e o Daladier e o Neville Chamberlain dão, que eram as principais potências da época, então para parar, para que não houvesse... Para parar com essa expansão da Alemanha, eles dão os Sudetos sem consultar diretamente a Tchecoslováquia, sem levar em consideração o que ela achava. Eles dão e passam um ano depois, a Alemanha toma o resto da Tchecoslováquia. Para mim, vai acontecer, olha, na minha visão, está prestes a acontecer isso. E o problema pior disso é que se isso acontecer, não vai parar aí. E tu não vai concordar com o que eu estou dizendo. Não sei se o Adrian acha que isso. Mas nós estamos nos remetendo a 1938, quando o Daladier e o Neville Chamberlain dão, que era o presidente da França e o primeiro-ministro britânico, eles dão os Sudetos da Tchecoslováquia. A Alemanha toma a Tchecoslováquia e depois ela invade a Polônia juntamente com a União Soviética, né, no Tratado Ribbentrop-Molotov. Eu acho já que nós estamos nos aproximando de dar o Donbass para a Rússia e depois a Rússia descansar um pouco, se reforçar e tomar o resto, e depois ela invadir os Bálticos. Sabe do quê? Porque a Rússia, e o Putin, ele é um cara assim, eu gosto do Putin nesse momento, porque ele é um cara estratégico e ele vê a fraqueza. Ele olhando a União Europeia, porque a União Europeia existe os Estados Unidos e a Rússia fazendo acordo, concorda? Existe a Ucrânia olhando de fora, que é aquele gurizinho jogando videogame que o cabo não está nem conectado. E a Europa está olhando de fora, porque a Europa não está sendo nem consultada. A Europa não está sendo consultada. Eles não perguntaram para o Friedrich Merz o que ele acha. Eles não perguntaram para o Macron. Eles não perguntaram para a Angela Merkel. Quer dizer, para a Angela Merkel não, mas eu acho que a União Angela Europeia... Merkel não, como é que é a primeira-ministra italiana... Me fugiu o nome agora da mulher, tava falando mas essa visão, Everton, eu acredito particularmente... Meloni, isso aí, Meloni. E só para terminar o meu raciocínio, o Putin vai ver a fraqueza, já está vendo essa fraqueza europeia, e quando ele vê a fraqueza europeia e essa divisão, essa ruptura entre União Europeia e Estados Unidos, nós estamos vendo uma ruptura em qual tratado? Na OTAN. A OTAN não vai dar segurança suficiente ou credibilidade de segurança para outros países. Então, por que eu não posso invadir então a Lituânia e a Letônia e a Estônia? Por que eu não posso? Já fizeram parte do meu território, assim como a Ucrânia. Estão me entendendo onde eu quero chegar? Sim. Eu tenho um estado tampão, que é a Bielorrússia. Né? E ele não vai, a Bielorrússia vai ser sempre um estado tampão e um buffer e um protetorado. Eu acredito nisso, tá? Eu acho que a Terceira Guerra Mundial vai vir daí. Muito mais do que de Taiwan. Eu acredito acredito que se houver uma Terceira Guerra Mundial pode ser que surja daí, mas eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que a Rússia hoje, aliás, hoje e desde a década de 90, ela está sendo acuada pela Europa e pelos Estados Unidos. Ela vem sendo acuada. Porque o que acontece? A Rússia, se houvesse um interesse realmente russo de invasão dos outros países, por exemplo, o Pacto de Varsóvia continuaria existindo.
Quando a União Soviética deixou de existir, o que aconteceu com a Rússia? Eliminou o Pacto de Varsóvia. Nós não precisamos mais do Pacto de Varsóvia. Nós queremos negociar. Os países se tornaram democracia. Nós queremos negociar. E os Estados Unidos... E alguns países do Pacto de Varsóvia foram e os Estados Unidos... Sim, e os Estados Unidos, através de um tratado tácito, né, também iria dissolver a OTAN. E não só não dissolveu a OTAN, como expandiu ela 4 vezes. E expandiu para o leste, cercando a Rússia. Sim. Então aí nós já temos uma diferença, só para mim concluir, tá? Aí nós já temos uma diferença fulcral entre o que aconteceu com Adolf Hitler e o que acontece com o Putin. Primeiramente, o problema do Putin não foi expansão, o problema do Putin foi defesa. Acuamento. Se sentir acuado. Então essa é a primeira questão. A segunda questão que eu vejo, tá? O nazismo, tá? Embora ele tenha tido o seu ponto mais alto na Alemanha, e isso é indiscutível, o nazismo não era um projeto alemão. Se tu pegar o Mein Kampf para ler, que é o livro do Adolf Hitler, que ele escreveu, o livro dele, ele elogia os Estados Unidos, a expansão pro oeste americana, e ele adorava a Inglaterra. Sim. Porque a Inglaterra era uma colônia. Tanto que ele não queria, ele falou, né? Ninguém vai bombardear o parlamento britânico. Teve outro lugar também, sabia? A Grécia. Se alguém destruir qualquer monumento grego... vai bombardear. Isso aí também. Porque ele adorava a Inglaterra. Exatamente, o reacionarismo, né? Mas aí só pra gente poder pontuar isso, tá? E aí, assim, ó, tem mais outra questão também. Primeiro que teve a Operação Overcast. O que é a Operação Overcast? Todos os cérebros desenvolvidos na Alemanha nazista, os Estados Unidos trouxe pra ele. Isso foi... Tá? Então, assim... Um deles foi... O... Pô, fugiu agora, a gente estamos com delay. Tá. Segue, depois eu lembro. E outro ponto que eu vejo como importante, o nacionalismo que se desenvolve na Ucrânia, ele está interligado ao nazismo. O líder ucraniano, que vai ser um dos maiores líderes, que hoje está em todas as bandeiras dos ucranianos, é um cara chamado Bandeira. E o Bandeira, ele era favorável ao nazismo. O exército de Azov, Azov. É um exército que não era um exército, né? É um grupo paramilitar com grande apego ao nazismo. Então, embora o nacionalismo ucraniano eu acho que ele é importante, que ele é válido. Qualquer nacionalismo é importante. Dependendo, não exacerbado. Mas exato, o nacionalismo em determinada medida é importante. O nacionalismo ele levou as primeiras guerras, né? Não, levou, mas exacerbado. Sim. Tu tem que ter um nacionalismo no teu país, senão tu... Um patriotismo. Patriotismo. Então eu acredito que hoje a Ucrânia ela tem uma ligação muito grande com essa linha que vem do bandeirismo e também das operações galícias, né? A Galícia era o quê? Era comandada pela SS. Exatamente. Que é nazista. Então eu acho que a Europa está com uma distorção, porque a Europa tem essa visão. Ela olha para o Putin como se o Putin fosse um Hitler, mas na realidade, se ela parar para analisar, tá muito mais incrustado nela mesma essas próprias teorias neocolonialistas. Desculpa, são teorias, mas na prática não tá mostrando em nada. O único que está avançando e lutando contra alguém é o Putin. Mas esse nazismo foi aderido pelas... Mas tá lutando. Aonde? Mas o Putin tá lutando por quê? Mas aonde está esse expansionismo europeu? Por que ele e outra, quando eu só quero passar a palavra pro Adrian depois. Adrian, por favor. Eu quero perguntar pro Adrian sobre o Brasil, que é no tabuleiro mundial. Eu quero passar a palavra e tu disserta quanto tempo tu achando necessário. Eu só quero dizer uma coisa, a expansão da OTAN veio por conta dos próprios países que quiseram adentrar a OTAN. Não foram convidados. Claro. Se sentiram desprotegidos. Eles se sentiram desprotegidos perante uma ex-União Soviética, que era a Rússia, que sempre foi imperialista com esses países. Eu tenho certeza. Isso tu tem que concordar comigo. Claro, mas eu concordo. Mas assim como Finlândia, eu acho que é uma questão... países do Báltico. Mas eu acho que é uma questão, Everton, aí só pra gente poder pegar bem esse ponto, porque o que acontece? Se houvesse
uma união entre a União... Suécia entrou agora, né? Se houvesse Suécia entrou... entre a Rússia, Suécia. mas foram países que sempre brigaram com a Rússia porque eles são fronteiriços. Mas tem medo, eles quiserem Pois entrar é, por conta mas tu própria. acha que o México não ia querer entrar numa aliança militar contra os Estados Unidos se pudesse? Mas o México ganha muito com os Estados Unidos hoje em dia, Não, né? o México, o Trump queria Principal, botar um muro. Não, mas eles são críticos Não. ferrenhos. O mexicano é visto como um cidadão de segunda classe, por exemplo. Sim. Mas o parceiro comercial Sim, do México é sim, quem, o sim. principal? Ah, mas isso Mas a beleza. população mexicana já vem numa virada para Numa ter guinada. isso, numa guinada, para ter mais esse sentimento nacionalista e anti-americano. E anti-americano. E isso é bom pro então, México, então deixar de ser cliente. mas os Estados Unidos não permite. O que acontece? É isso que eu falo. Que é o que assim, faz ó, com o Canadá. É. Entendeu? Então, assim, ó, Tu é eu acho que tem um pouco aquela coisa assim do Narciso, né? Ele assim, ó, ele enxerga o outro como ele é. Então, o que eu enxergo um pouco do Ocidente, agora eu vou ser crítico ao Ocidente, mas faz parte da minha genética, digamos assim, tá? É que assim, ó, ele enxerga. Sabe aquela coisa do espelho? Eu te enxergo a partir daquilo que eu sou? Aham. Então eu enxergo que o Ocidente e os Estados Unidos, eles olham para a Rússia não como a Rússia é, mas como ele realmente é. A partir dos próprios interesses. Ó, a Rússia vai expandir, a Rússia quer dominar o mundo, a Rússia é bandida, a China é bandida. Só que se tu for olhar que nem para a China, por exemplo, cara, a China foi colonizada, a China não colonizou. Qual país da Europa que foi colonizado pela China? Agora eu posso te apontar países, regiões da China que foram colonizadas pela Europa. Não dá Alguns porque a três. gente só tem ali um tempo Não dá, limitado ali do podcast. Passando, então. Passando para ti, Adam, o que tu me diz sobre o Brasil no tabuleiro mundial perante todas essas questões que nós três agora colocamos? Fala. Eu acredito, tá? E isso a gente analisando, questão ali de Nós estamos chegando a acordos, 56 isso, minutos. 56 minutos. Acordos comerciais aí que o Brasil está tentando, até a questão ali do acordo com o Mercosul e a União Europeia. A gente vai vendo que o Brasil tenta se posicionar, mas não se posicionando. O Brasil ele tende, né, sempre aquela Diplomacia. visão do Barão de Rio Branco, Isso. aquilo ali tudo. Ficar em cima do muro. Onde o Mauá? Eu Ficar em cima do muro. Eu acho que às vezes o muro ajuda um pouco. Mas não sempre, né? Uma hora tem que cair pra algum uma hora lado. você vai cair. E isso é inevitável. Eu ia dizer isso. Isso é inevitável no caso do Brasil. O Brasil, ele tá chegando, e ele já era para ter pensado nisso, tá? Mas ele tá chegando num ponto da história onde ele precisa decidir se ele vai querer ser coadjuvante ou se ele vai querer ser um dos protagonistas. Exatamente. Para isso, para ser um dos protagonistas, ele vai ter que galgar várias posições. E isso acontece, está acontecendo nos Estados Unidos, né? De voltar as empresas, as grandes empresas lá para os Estados Unidos. A gente está num processo anterior. Uma pergunta, tu acha que não deveria ter um plano de Estado a longo prazo no Brasil? Absoluto. Coisa que nós não temos, Absolutamente. não tivemos, Absolutamente. né? Não tivemos. O que tu acha? Até porque eu gosto de falar muito do Canadá, assim que eu tenho estudado bastante a história deles. Eu acho que pra gente não virar um Canadá. Um cliente. Seja dos Estados Unidos ou seja da China, vai depender de quem comandar aí. Sim. Mas eu acho que assim, o Brasil ele tem potencial absurdo para ser uma grande potência. Energético, Energético. alimentar, O que é alimentar? Né? populacional. 1 bilhão de pessoas a gente alimenta. Populacional. O Brasil tem Populacional. 220 milhões de pessoas. É muita gente. É o maior país da América Latina, né? É uma cultura. Potência subalterna porque não tem plano de Estado. Só por isso. Só por isso. É uma cultura que é Não muito importa rica. se entra a esquerda ou a direita, se tivesse um plano de Estado no meio, todas as chancelarias da América do Sul estariam preocupadas com o que Brasília pensa. Sabe qual E não é o que acontece. Sabe qual político que falta pro Brasil hoje? Voltar do túmulo? Oswaldo Aranha. Getúlio Vargas. Eu concordo. Getúlio Vargas. Mas assim, ó, mas um diplomata como Oswaldo Aranha. Ah, o também Oswaldo precisa. Aranha foi. Eu acho que aquela linha, né? Oswaldo Aranha Eu acho que foi aquela muito linha, Aquela- nacionalista, aquela fase. Ó, o que tu JK, falou? O que tu falou? Aquela Linha linha nacionalista, nacionalista. que é o que não existe mais no Brasil. Mas o que o Getúlio Vargas fez? O Getúlio Vargas ficou no meio dessas duas grandes potências Vendendo para as duas. e tirou o melhor das duas. Ele tirou o melhor das duas até o fim. Quando chegou no final, ele teve que se posicionar e ele foi pro lado dos Estados Unidos. Graças a Deus, né? Não quero ir pro lado da Alemanha, não quero ir pra aquele lado lá. Mas assim, Adoro eles, mas não vou. tô E precisando, foi o que derrubou ele, né? Foi o que deu. tô precisando de um parque siderúrgico. O que tu pode fazer por mim, Estados Unidos? O que tu acha, Roosevelt? Vamos ou não vamos? Pensa bem! Pensa bem, cara. Eu consigo botar 25 Claro. mil cara lá na Itália. O que tu acha? Claro.
Então, André, E eu acho que é muito isso, assim, o Brasil ele precisa, neste ponto da história, precisa decidir se ele vai ser protagonista ou coadjuvante. Só que para protagonista ele vai ter que galgar posições, ele vai ter que fazer as indústrias voltarem até para um sentido de base mesmo das Não, indústrias, por acho causa que da não voltarem. desindustrialização. ter essa indústrias. indústria. Tá, é um Desenvolver. projeto. Então chegamos à conclusão aqui. Um projeto de desenvolvimento nacionalista. Nacionalista. É isso que Nacional falta. desenvolvimento. Todos os países Concordo. têm. Nacional Cara. Os desenvolvimento. Estados Unidos têm, Concordo. todos os países da União Europeia têm, a Rússia tem, a China tem, as Coreias Projeto de têm. Estado. Projeto de Desen- Estado, É. projeto de Por- não reindustrialização, de industrialização. Porque o Brasil nunca foi tão É, industrializado. é, ele tem começou, que ele desenvolver a sua indústria Ele nacional. E o Brasil tem potencial, cara. O Brasil é o único país, um dos únicos. Olha só. Elibras, vocês já ouviram falar na Elibras? Na Você já ouviu falar? Elibras. Elibras? O Brasil está entre os 5 únicos países do mundo que fabrica helicópteros. Você sabia disso, José Roberto? Brasil, tu não dá nada. Nós não damos nada pro Brasil. A Embrapa. Brasil, Petrobras. Brasil hoje faz. Eletrobras. A gente Brasil tem um monte hoje de empresa, tem né? a Embraer. A Embraer é um espetáculo. A Embraer. Que Sucesso. quase foi vendida, aliás. Dando, né? dando pau nos americanos. A Lockheed tá pé da vida porque tá perdendo pro KC-390, o Millennium, tá perdeu para a Força Aérea Portuguesa. A Força Aérea Portuguesa comprou o KC-390. A Força Aérea Húngara comprou o KC-390. E quem está perdendo, a nossa tecnologia nacional, da nossa aldeia, está ganhando de grandes potências do exterior. Pô, a gente tem potencial, cara. Pô, a gente fabrica helicóptero, coisa que poucos países no mundo fabricam Mas helicópteros. qual é o problema, Everton? É que nós temos uma fabricamos elite nosso- subalterna. Tu não acha que nós temos Não, uma nós, elite nós temos... subalterna? Não só subalterno, como não pensante. Não, Não pensando. Porque que a gente fala muito assim, onde é que estão as elites pensantes do Brasil? Estão ganhando dinheiro. Sim. Pra eles. Estão ganhando dinheiro pra eles. Mas não estão pensando... Não, nada do desenvolvimento nacional. Não. Exato. E é isso que falta um projeto que tu tava O falando Brasil está mesmo. prestes a fechar um acordo com a Turquia para fabricar o Kaan, que é uma caça de 5ª geração. Porque a Kaan tem a tecnologia, nós temos a linha de produção. Querem fundir isso agora para fechar um acordo e fabricar. Pô, imagina o Brasil com caça de 5ª geração. Quem é que tem caça de 5ª geração hoje no mundo? Os Estados Unidos tem 2. O F-22 Raptor, o F-35. A Rússia com o Su-57, o Sukhoi 57, e a China com como me fugiu o nome agora do chinês, mas enfim, a China tem lá o seu caça. O J-20. E o Brasil vai ter também. Pô, cara. A gente terminou de fabricar agora 4 submarinos. No nosso aqui, no Rio de Janeiro, está fabricando fragatas em Itajaí. A gente tem potencial, cara. A gente tem cérebro pensante aqui. O que precisa é de um plano de Estado. Deixar essa divisão ideológica que existe no Brasil de lado. Pode existir? Pode. Sempre vai existir. Democracia alguma- tem que ter. Mas Agora, como os americanos fizeram dentro de um projeto. como um pra- projeto de Estado a longo prazo. Independente de uma ou outra, as duas visando o quê? O benefício nacional. Isso. Que é o que falta para nós e praticamente sempre faltou na história do Brasil. Sempre voltou. Sempre faltou. Vulgo aquele momento ali do Getúlio, que nós podemos colocar que ele sim tinha um projeto nacional. Se Não, o Brasil perpetuou. começou a se industrializar. Ali. Aliás, na década de 80, os chineses vieram pra cá pra ver o que a gente estava fazendo. Sim. Pra copiar. Porque a gente era melhor que eles. Não, o Na Brasil nos década anos de 80. 75 cresceu o PIB de 11%. 50 anos de PIB. Dentro do regime militar, 75, governo Sim, o do Delfim Médici, Neto, Médici. Médici, Costa e Silva Médici. Ali foi um milagre Primeiro-ministro. de 11% de crescimento anual, é uma coisa extraordinária. Óbvio que a gente vê nessa visão mais de cima da economia, né? Como se a gente Se estivesse a passando gente por aí começar a fora. entrar como é que é? Nos meandros, nós vamos ver, né? Mas enfim, tu quer falar mais alguma coisa, Adriano? Eu acredito que seja isso, né? A questão ali da industrialização é básico, é básico.
né? A gente vai ter que investir muito em educação. Isso Pá! Não tem como formar os profissionais. Tu que é especialista em política brasileira. Educação em 2 turnos. Turno integral no Brasil. Funcionaria ou não funcionaria? Eu tenho meu ponto de vista, vamos ver o teu. Depende do que vai ser ensinado. Não. Digamos que nós temos um projeto educacional calcado na excelência. Funciona ou não funciona? Funciona dentro das demandas que o Brasil precisa. Então, por exemplo, se o Brasil precisa, sei lá, produzir chip, vamos com essa ideia, em parceria com outro país, o Brasil vai ter que preparar jovens para esse sentido, para aprender a dominar a tecnologia de chips. Dentro de um projeto onde a educação está dentro inserida... de um projeto de pesquisa. De investimento em ciência e tecnologia... Então nós estamos falando do ensino técnico. Eu sou não muito teórico. Favorável. Eu sou muito favorável. Existem 2 tipos de ensino, né? Ensino à la France e à la Alemanha, né? O ensino teórico alemão, pensador, e o ensino técnico, de fazer francês, né? E em sentido assim dos acordos internacionais, acho que os dois a gente precisa. Trazer a tecnologia, né? Os dois. Trazer tecnologias estrangeiras e a gente poder estudar isso dentro de um acordo. Porque muitas vezes o que acontece? A gente recebe a tecnologia, recebe o produto, não, mas isso aqui está proibido, a gente poder ver como é que é feito. Para explicar assim, com mais simplicidade assim, para quem está assistindo. Como é que é feito esse computador aqui? Eu não posso porque ele entra na questão de direito de patente, ele não posso... Então tudo isso aí já vem ali anexado, indexado ali com esse produto. Então a gente precisa fazer acordos que a gente consiga lidar e entender mais como funcionam essas tecnologias avançadas, para daí a gente começar o nosso processo de industrialização tecnológica. O nosso país é rico em recursos naturais. E aí o que a gente faz? A gente permite a pesquisa de países estrangeiros, como os Estados Unidos, que vêm para cá pesquisar na nossa Amazônia. A França também. A França, outros. Aí eles produzem alguma coisa a partir do que a gente tem aqui e nos vende depois. Mas isso é o famoso caso do suco de laranja, né? Bom. Nós produzimos a laranja, vendemos para os Estados Unidos a laranja e compramos o suco de laranja. Bem mais caro! Bem mais caro! A gente vende café e compra nesse café que é o solúvel. É umas coisas assim inacreditáveis. Né? Aí nós vamos... A gente não coloca a demanda de valor agregado nos produtos. Que vem da industrialização, desenvolvimento tecnológico, valor agregado. Nós vendemos o petróleo bruto e compramos ele. Mas aí é que tá, pessoal. Aí entra na questão da divisão mundial de trabalho e entra na questão toda que a gente fala, que eu pelo menos que a gente fala de etnocentrismo, que é o quê? Que o mundo ele foi dividido. Tá? Dividido em quê? A Europa produzindo tecnologia, né? Por quê? Porque foram os países que se industrializaram primeiro e por causa do colonialismo. E países a sociedade da avançou Ásia, primeiro também. A Ásia, países da Ásia, África, América Latina, América Central, como grandes fazendões que vão produzir commodities para alimentar eles. Enquanto a gente produz commodities e vende por um preço baixíssimo, eles desenvolvem tecnologia e controlam. E revendem para nós. Enquanto a gente for visto dessa maneira, mas isso vem o quê? Da visão de vira-lata que a gente tem. Sobre a questão do Brasil... Visão de vira-lata. Que não pode ter, tá? Não poderia ter. Não poderia. Se Deus quiser, um dia a gente vai mudar isso. Eu acho que o Brasil, eu só tenho, como é que é o nome do professor, enfim, não vou me lembrar agora. Eu acho que no tabuleiro mundial o Brasil, porque ele é gigante por natureza, é o que eu digo, o Brasil ele é gigante por natureza. É impossível o Brasil ficar fora dessas grandes questões. Por mais que ele seja coadjuvante, ele vai estar na mesa. Ele vai ficar faceiro de assinar junto. Nem que seja a última assinatura a pegar, o Brasil se contenta e vai se contentar a pegar isso. Enquanto o Brasil não mudar de pensamento. Dentro disso. Porque se nós colocarmos e pensarmos... Mas eu acho que a Europa o que eu vejo é uma decadência. A Europa está sendo tratada em terceiro escalão, num tratado que é numa guerra dentro do território dela. A Europa está sendo tratada, eu digo a Europa, os países ocidentais ali, da União Europeia, a OTAN. A Europa está sendo tratada de terceiro ou quarto escalão dentro dessa... Se bobear, a China tem mais peso. Agora a Europa vinha com controle, né? Através ali controlando os tratados. Mas ela foi escanteada nesse último. Financiando a guerra, mas e o Brasil
O Brasil vai ficar nesse... Depois. Zé Alberto, tem alguma coisa para finalizar? Quer falar mais alguma coisa? A gente poderia ficar falando sobre isso até amanhã, né? Amanhã, né? Até não me estendi muito pra gente não. Eu acho que a gente pode deixar para próxima. Né? Então, pessoal, nós vamos finalizando. Com certeza haverá outros. Nós, então, contemplamos alguns assuntos de primeira instância que são importantes. Espero que vocês tenham aprendido com nós. Quem quiser entrar em contato, entra. Segue no canal lá, pessoal. Se inscreve no canal Professor Everton Kisner, tá? Curtem o vídeo, compartilhem o vídeo com quem vocês acham que é importante. Também me sigam no Instagram, Professor Everton Kisner no Instagram também, eu posto muita coisa lá, tá? Agradecer, Zé, muito obrigado. Obrigado, a satisfação foi minha. É muito bom estar no meio de pessoas intelectualmente, assim, de alto nível. Mesmo. Obrigado. Então tá, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.